Estou feliz de estar aqui para nós dividirmos, como falamos na escola sabatina, né? Para dividirmos o pão. Né? E a palavra de Deus nada é simplesmente do que isso. Né? Até um pensador, né? Um filósofo que fala que você expor a palavra de Deus, você é a mesma coisa, simplificando que é dois mendigos. Um está dividindo com o outro. E que hoje, que nós tenhamos bastante fome, né? Que nós possamos degustar a palavra de Deus, né? Eu estava olhando também na igreja, né? Eu acho que há muito tempo, eu venho aqui, mas a gente não tem essa visão daqui de frente, né? Eu fico muito feliz que eu vejo pessoas novas, rostos novos na igreja. Não só eu, como sou de outra igreja, mas com certeza os irmãos aqui, eles se sentem muito felizes. Né? Então, eu e minha esposa, né, nós estamos muito felizes pelos rostos que nós estamos vendo, rostos novos que estamos vendo aqui. E que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Que nós somos simplesmente, aqui na terra, uma família. Nós somos simplesmente isso. Né? Uma família que espera um encontro com o Pai. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração, onde vocês estão mesmo, vocês podem usar suas frontes. Né? Querido bom Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos aqui na sua santa casa de oração. Obrigado. Que seu Espírito possa estar com cada um presente. Por favor. E também com os seus familiares, Pai. Por favor. Que o Senhor possa nos ungir com a sua bendita graça a cada dia de nossas vidas. Amém. Que o Senhor possa trazer paz aos nossos corações nesses dias tão conturbados que o mundo vive, Senhor. Amém. Esteja também com todas as dificuldades, Senhor, que a sua igreja enfrenta ao redor de todo mundo. Nos capacita cada dia a ser mais semelhante a Ti. Amém. Perdoa os nossos pecados, é o que pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. A mensagem de hoje, né, ela é uma mensagem que eu tirei para mim mesmo, né, que todo pregador fala, né, que a mensagem tem que falar primeiro com ele. Se não fala com você, não tem para que você expor. A mensagem de hoje ela fala sobre perguntas. Se os irmãos, não digo nós como igreja, mas eu digo a humanidade. A humanidade, ele vive numa lacuna, algo para preencher, que ela é envolta em uma palavra, em duas palavras: perguntas e respostas. Nós vemos que a nossa vida, muitas vezes no dia, nós fazemos perguntas para nós mesmos. Eu faço pergunta para mim mesmo. Às vezes eu respondo e às vezes eu não gosto da resposta. Mas eu tenho que cumprir a resposta. Nós vemos na Bíblia, Deus, o ser humano, quando ele pergunta, é plausível, né? Por que você pergunta? Por que você faz pergunta? Porque você não sabe a resposta. Né? Ou às vezes você quer uma constatação. Mas na Bíblia, nós vemos no início na Bíblia, Deus fazendo perguntas. Seja até algo engraçado, né? Deus fazendo perguntas. Quando Deus chega e pergunta para Adão: Adão, onde tu estavas? Quando ele pergunta para Caim: Caim, onde está teu irmão? Deus sabia onde eles estavam? Ou o que fizeram? Sim. Sabia. Quando Jesus Cristo, ele anda na multidão, ele sente um toque, ele pergunta: quem me tocou? Ele chega para um mendigo, para um cego, no tanque de Betesda e pergunta:
queres ser curado? Paralítico. Ele chega para Moisés, fala: Moisés, o que há na sua mão? Quer ser curado? Deus falando, perguntando. Nós estávamos falando ali na escola sabatina, né? Estava muito gostoso a escola sabatina. Pena que o tempo é curto, né? E quando a gente, Deus, Ele quer mostrar para você tudo. Ele quer se aproximar de você com as coisas que você conhece. Ele não vai fora do seu círculo. Ele trabalha dentro do seu círculo de conhecimento. O irmão estava falando ali que o que nos aproxima da graça? Não é o conhecimento, não é a tecnologia, é o simplesmente abrir o coração. Simplesmente isso. Quando Jesus, Deus, faz essas perguntas, a pergunta que eu acho mais assim interessante é o que ele faz para Caim. Caim, o que tu fizeste? Aonde está o teu irmão? Eu tenho para mim aqui que Deus queria o quê? Deus queria uma constatação, uma oportunidade para Caim rever o que ele fez e pedir perdão. A vida do ser humano, ela é em volta, a vida inteira é você fazendo pergunta. A vida inteira. A Bíblia, ela mostra. Eu acho que é o TCC da Bíblia. Um capítulo e um versículo que o apóstolo João escreveu. Eu acho que é a síntese da Bíblia. É o condensamento da Bíblia. Os irmãos podem abrir lá João 21, verso 16. Esse verso aqui, ele foi o último verso, o último capítulo e o último verso a ser escrito na Bíblia. Muitas vezes nós pensamos que o quê? Que é o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, né? Mas não é. 21, mas não é. Esse aqui é o último capítulo a ser escrito. João, quando ele volta da ilha de Patmos, ele vai para Éfeso. Genisa trabalha ali, prega o evangelho ali. E esse versículo, ele é o último versículo, é o último capítulo de versículos que ele escreve da Bíblia. Todos acharam? Vamos ler do 15 ao 16, né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-te mais do que os outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-se a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele olha e responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Nós vemos aqui uma pergunta muito profunda que Jesus faz a Pedro. E na nossa vida, essa aqui é a pergunta mais importante que nós devemos responder. Jesus, ele se encontrou, ele estava com os discípulos e faz essa pergunta. Essa pergunta, ela condensa praticamente a Bíblia inteira. A pergunta é: se nós ou não? E o interessante é que o ser humano, você já fez um raciocínio assim? Quantas vezes você fala sobre amor no dia? Quantas vezes você presencia
quanta coisa você já viu sobre amor. O interessante é que, para você falar sobre amor, na língua portuguesa, existe apenas uma palavra. A Bíblia ela foi escrita em grego. Os gregos, quando eles vão falar sobre amor, eles usam 4 palavras. 4 palavras. A primeira palavra, ela não está na Bíblia, é estéreo. Essa palavra, que quer falar amor, no grego, ela quer dizer o quê? Ela quer dar sentimento, ela mostra o sentimento que você tem. Essa palavra demonstra isso. A palavra estéreo, ela é a mesma coisa que quando você passa numa rua, vê um mendigo, o seu coração se convoi com aquilo e você age. Essa é a definição dessa palavra. A segunda palavra é a palavra eros. Eros, na nossa língua, ela vem do erótico. Eros é a relação de um casal. Ela tem que ter o quê? Reciprocidade. Se ela não for recíproca, não há, essa palavra ela não é sintetizada no casal. A palavra mais comum que nós vemos na palavra em grego é a palavra philos. Philos, o conceito de philos qual é? O conceito de philos, ele simplifica. Digamos que quando há uma comemoração do Dia das Mães, né? O playback vai tocar uma música, as crianças vão ficar aqui na frente, eles vão cantar outra música que não tem nada a ver com o playback. A um certo momento as crianças vão pegar a cartolina dela, vão erguer, e as mães vão ficar que jeito lá no controle. Elas vão olhar e para elas vão estar vendo o quê? Para elas é um circo de soleil, um espetáculo. É a definição de filhos. As mães, você pega, dá uma lembrancinha para a mãe. Você pode dar até uma caneta quebrada para elas. Elas vão guardar pela vida inteira. Essa é a definição de filhos. Que os gregos para falar sobre amor, eles são mais refinados. Agora, a palavra que está em João 21,16, a palavra que Jesus pergunta para Pedro, é a palavra ágape. Pedro, você é ágape a minha pessoa. A definição de ágape, os gregos, eles só usam essa definição, esse conceito, quando eles querem falar sobre um amor espiritual. Não é amor carnal, é amor espiritual. Quer ver como que nós, quando nós queremos expressar o amor, ele é confuso? Qual aqui que tem um amigo que ele ama? Pode erguer a mão. Um amigo que ele ama. Qual daqui ama o seu companheiro? Qual daqui que tem um animal e que esse animal ele ama? Eu tenho meio animal, não é nem meu, mas ele acha que eu sou dono dele. Vocês viram que na língua portuguesa, quando nós queremos exemplificar amor, tudo é amor? Tudo é amor.
Amor conjugal é amor? Amor patriarcal é amor? Amor fraternal é amor? Tudo é amor. Mas Jesus, quando ele quer expressar o amor, ele usa essa palavra, ágape, que é um amor que só brota dele. A Bíblia não fala que Deus... A Bíblia fala que Deus tem amor? Não. Por quê? Ele é amor. Ele é amor. Olha bem. O amor em ágape, que Jesus pergunta para Pedro, ele é exemplificado no ser. E esse ser, ele expressa esse amor. O interessante é que, muitas vezes, nós confundimos o amor, na língua portuguesa, nós confundimos o amor, sabe com o quê? Com sentimento. E amor não é sentimento. O amor ágape, ele desenvolve sentimento, mas ele não é sentimento. Amor em ágape, ele é o verdadeiro ser. É um estado do ser. Amor. Deus é amor. Mas nós, como vamos falar de amor, nós confundimos tudo. Nós confundimos tudo, né? Irmãos, podem abrir a Bíblia em Êxodo 32, verso 32. Esse versículo aqui, eu falo para vocês que ele é inquietante, ele é, se você for ver, digamos, profundo esse versículo, ele é aterrorizador. É um verso muito forte. Êxodo 32, verso 32. E diz assim lá. Acharam? 32, verso 32. Todos acharam? Laurino, quer ler para nós? 32, verso 32. Isso. Êxodo 32, verso 32. Para rimar, né? Ficou bom uma coisa. Diz assim: mas agora eu te rogo, perdoa-lhe o pecado e não risques o teu nome que escreveste. Sentiu a profundidade desse verso? Moisés, ali nessa cena, há todo aquele conflito de idolatria do povo judeu, do povo israelita. E Deus, o que Deus pergunta para Moisés? Deus tenta, em outras palavras, mais claras, mais simples, Deus tenta cutucar Moisés. Moisés, eu vou destruir todo esse povo. E de você eu vou erguer uma nova nação. Para que o meu nome seja conhecido, em outras palavras. E qual é a resposta de Moisés? Moisés fala assim: olha Deus, se possível, risca o meu nome do livro que tu escreveste. Só que ele é muito profundo, ele é mais profundo. O verso é muito profundo. Deus fala assim, Moisés, ele falou: Deus, tira a minha vida. Não. Ele falou: se essa nação idólatra possa estar lá no céu, e que o preço que eu tenho que pagar seja a minha vida eterna, eu pago. A Bíblia, historiadores, Ellen White fala que Moisés, ele tem uma semelhança com Jesus, né? É esse verso que traz toda digamos, essa classificação de Moisés ser como Cristo. Moisés, ele não quis falar assim: olha Deus, eu vou deitar aqui no pó da terra, mas esse povo vai no céu. Não, ele falou:
eu não vou estar na eternidade com o Senhor, mas eu quero que esse povo que está aqui, que eu amo, vá para o céu. Moisés falou que esse é um amor, ele transbordou essa palavra. É o amor ágape. O amor ágape é um amor que você não recebe nada. Você faz simplesmente porque você ama. Você ama e faz. Quantos aqui tem pessoas que só te traz prejuízo e que você ama? Não tem. Ágape, ele expressa isso. Olha, eu te arrumo dinheiro, você me dá calote, eu marco, você não vem, eu te empresto, você quebra, mas eu te amo. Está vendo a profundidade que Êxodo 32, verso 32 fala, que é expressado no amor de Moisés? Outro personagem bíblico que fala sobre o amor da forma espiritual também é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, verso 3, ele fala em amor sem mencionar a palavra. Quem quiser, irmãos, quiserem ler, pode ler, sabe? O primeiro que achar, pode ler. Romanos 9, verso 3. Pois eu te desejaria ser. Ninguém acha Romanos? Verso 3 diz assim: Isso. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e a minha raça. Nós vemos aqui que Paulo, ele fala sobre o amor, mas sem mencionar a palavra. Ele fala que, se possível, pelo amor que ele sente aos seus compatriotas, que ele não esteja lá no céu, mas que aquelas pessoas estejam. Anátema quer dizer separado, excomungado, deixado, mas que o povo que eu amo vá para o céu. Paulo expressa ágape sem falar, sem pronunciar a palavra, só pela ação. Nós vemos que quando Satanás, quando ele quer tirar você do caminho, o intuito principal dele não é te causar um prejuízo enorme, não é te dar uma overdose que você possa morrer, não. Satanás, o primeiro plano que ele quer colocar no coração do ser humano para separar do caminho é tirar o amor que você sente por Deus. Ele só precisa fazer simplesmente isso. Porque a última coisa que Satanás ele vai querer fazer para você, não você tropeçar, é se você, ele quer saber se você ama Deus. Ele quer tirar o foco dos seus pensamentos de Deus. Quando nós vemos ali, quando Jesus se encontra com o jovem rico, qual é a pergunta
que ele faz para Jesus. E Jesus, eles conversam. Qual é o diálogo deles? O jovem fala o quê? Não, Deus do menino, guarda tudo. Né? E Jesus olha para ele e fala assim, olha. E ele pergunta, Senhor, qual é o maior mandamento? E a resposta de Jesus é: amar a Deus e amar o seu próximo. A lei de Deus, ela é simplificada, ela é sintetizada no quê? No amor. Simplesmente o amor. Quando Satanás tira o amor que você tem que ter de Deus, o serviço dele vai completo. Porque para ele, não importa se você está bem penteadinho, que não é meu caso, não importa se você está bem arrumadinho, se você vai ver Deus, ele te mantém ali no local, e a última coisa que ele vai trazer para você vai ser um pecado. Porque se ele tirar o amor que você tem que sentir por Deus, o serviço está completo. Vou contar uma história para vocês, eu acho que vocês devem conhecer. Né? A gente vê que o ser humano, a primeira coisa que é tirada do ser humano, quando ele não ama a Deus, a última coisa que é tirada é o amor. Mas, quando você não tem isso, nada mais importa. Digamos, para o intuito de Satanás, de colocar você na lama. Porque se ele tira o amor que você sente por Deus, ele já tira tudo. A Bíblia fala de uma história de um homem de quase 5 metros. Né? Ele está no jardim passeando, sozinho. Lembra que Deus falou, né? Não se separem, né? Mas eles estavam sozinhos. De repente ele pega e avista uma mulher lá de 4 metros e 30, digamos. Ela vem o quê? Vem alegre, feliz. Ele olha para ela e fala assim, olha, essa é a mulher mais bonita do mundo. Só que Adão, eu não sei se vocês descobriram, Adão. Adão, a Eva vem com algo na mão. Quando Adão avista a Eva vindo toda saltitante, alegre, feliz ao encontro dele, ele olha e fala, ele nem precisa ser cantado. Ele nem precisou ser cantado. Ele olha para ela e fala, ela comeu. Ela comeu. E agora? Quando ele olha para Eva, ele fala assim, ele pensa, paraíso para mim. Paraíso para mim é Eva. Como eu vou viver nesse lugar lindo sem Eva? Eu amo. Eu vou comer o fruto e vou morrer. Lembra que a língua portuguesa não expressa o amor, né? Ela não expressa o amor da forma exemplar e correta. Né? Só que quando Adão fala, eu vou comer e morrer com ela, a gente pensa assim, olha, que história linda, né? Lembra quem? Romeu e Julieta? Não sei se alguém já assistiu, né? A peça Romeu e Julieta. É parecido. Mas, quando Adão ouve uma voz e fala assim, Adão, onde tu estás? Adão, quando ele olhou a primeira vez para Eva, o amor esquentou o coração dele e falou, olha, a mulher mais linda do mundo. Mas, quando ele come o fruto, Deus pega e fala para ele, Adão, que tu fizeste? Qual é a resposta dele? Eu não fiz nada. Olha aqui, ó. A mulher que você me deu que me fez isso. Vocês notou que quando Adão não sentiu mais o amor que ele tinha que sentir por Deus,
ele se afastou de Deus? Aquela visão que ele viu Eva, que quando ele era perfeito, quando ele pecou, Satanás precisava tirar isso dele. A visualização do amor que deveria ter com Deus. Só isso. Pronto. Ele fez o trabalho dele, concluiu o trabalho dele. E muitas das vezes nós não entendemos e não sentimos esse amor dessa forma. Por quê? Porque não é humano. O amor que nós devemos sentir, que vem da palavra grega ágata, ela é um amor que nós não conseguimos reverberar, não conseguimos transpor do nosso ser. Muitas vezes ela pode ser também simplificada, conforme você... Eu vou falar, não sei se lá em casa acontece isso, mas às vezes acontece. Às vezes eu chego no banho, né? Pego a toalha, só que eu só erro o lado, sabe? Eu não ponho no lado dela, mas eu ponho do meu lado, né? Ela fala, ela só aponta o dedo, né? Aí pega, aí guarda, né? Mas digamos que você saia do banho, você pega a toalha, põe do lado dela e vai fazer outra coisa. Ela olha para você e fala, amor, a toalha. Você pega a toalha e guarda. Na segunda vez, você toma banho, pega a toalha e deixa de novo do lado dela. E ela fala. Um relacionamento, ele pode terminar por causa dessa toalha? Não pode. Mas, o recado deixado, se pela terceira vez você deixa a toalha, o recado quer dizer o quê? Olha, eu não me importo com o que você fala. Isso sim. Isso pode acabar um relacionamento. Por quê? Porque o ser humano, ele não consegue transbordar o que essa palavra grega fala. Vamos ver. Há também porque se você, digamos, se você tirar o amor da literatura, da poesia, da escultura, da filosofia, você acabou com tudo isso que eu falei. Porque a música, até o rap, fala de amor. Tudo fala de amor. Só que nós, seres humanos, falamos de amor, mas sem saber o que estamos falando. Sem saber o que estamos falando. Eu vou falar uma frase, não sei se eu quero ver se os irmãos... Eu garanto que essa frase foi o irmão que lembrou eu. Eu já tinha escutado, mas não tinha lembrado da frase, né? Há uma frase que ela foi dita há mais de 500 anos. Né? E ela fala assim: o amor é um fogo que arde sem se ver. É a frase de uma música. Né? Nós, na nossa geração, eu vou falar para vocês, vocês não lembram, né? Se eu não me engano, é Legião Urbana. Né? O amor é um fogo que arde sem se ver. A nossa geração associa o quê? Essa frase a essa banda. Mas essa frase, quem escreveu ela foi Camões. Há 500 anos atrás. Algo falando sobre amor, e nós com menos de 18 anos lembramos. Por quê? Porque o ser humano, ele não consegue sentir essa palavra, não consegue transmitir essa palavra. Aqui nós vemos que os irmãos já ouviram falar sobre chuva serôdia. Eu acho que
Eu acho que é um anseio, não é? É um anseio essa palavra, né? Chuva sem ódio. É um anseio, né? E que seja breve, né? Mas a chuva sem ódio, quando ela cair no povo de Deus, ela não vai transformar as pessoas, os cristãos, o remanescente, em super-heróis. Ela vai despertar, sabe o quê? O amor. O amor que você vai guardar em seu coração, que é um amor que você não consegue mostrar para o mundo. A chuva sem hoje vai fazer isso. Quando você fala e você pensa em juízo investigativo, essa é uma doutrina que só nós temos, o juízo investigativo. Amém por isso? O juízo investigativo, ele só não acontece, ele não vai acontecer simplesmente para saber se você pecou. Se você pecou, é uma constatação óbvia. Todos somos pecadores. Mas a diferença é que quando você encontrou alguém no decorrer da sua vida, essa pessoa falou para você aquelas palavras que Moisés falou, aquelas palavras que Paulo falou, olha, que apresenta o Evangelho. Se você aceita, quando você falar aceito, você quis sentir aquele amor que você não produz. E nós aceitamos isso para quê? Qual é o anseio de você aceitar isso? Não tem a cidade santa que fala então? Porque você quer o quê? Você quer estar lá dentro. Só que tem um povo, milhares e milhares de pessoas que estavam fora da cidade. O juízo investigativo não é simplesmente feito para saber se você pecou. Porque quem está dentro da cidade fez o quê? Pecou. Quem está fora fez o quê? Eu vou ali. Pessoas lá de fora, olhe bem, muitas pessoas lá de fora pecaram menos que as pessoas de dentro. Isso é fato. Mas qual é a diferença? A diferença é que aquelas pessoas que estão lá fora, quando eles encontraram uma pessoa a falar daquele amor, do amor ágape, o amor que só Deus transmite ao ser humano, e ele falou assim, não quero, não me interessa. A única diferença é essa, porque pecadores todos somos, mas a sua escolha, a resposta, a pergunta mais importante da sua vida é essa, é em João 21, verso 15 a 16, a pergunta que Deus anseia ouvir, não dos seus lábios, mas das suas ações, que Ele possa ver. E nós vemos que aqui em João 21, verso 15, nós vemos que Jesus, eu falo que ele sintetizou uma pergunta. Ele chega para João e fala, João, Pedro, todo mundo confunde, né? Pedro, né? Tu me amas? Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, a palavra, a Bíblia Sagrada, ela fala em grego. Jesus pergunta em ágape. Pedro responde em filhos. Pela segunda vez, Jesus fala, Pedro, tu me amas. E nessa hora, Pedro se entristece. Tu sabes que eu te amo mais do que todos, mas
Se o amor que você expressa na semana passada eu te amo, mas da forma que a pergunta é expressa, Pedro não compreende, porque Pedro é ser humano, Pedro é como nós, é ser humano. Quando ele pergunta pela terceira vez para Pedro, Pedro, tu me amas? Eu vou trazer para a linguagem de hoje. Pedro olha para Jesus e fala: olha, eu não te amo. Se aquilo que tu fez semana passada é amor, o que eu fiz não é. Quando você mostrou para mim que pode ressuscitar o morto, eu não conheço ninguém que faça isso. Você é extraordinário. Num sermão de milhares de pessoas, você pega simplesmente um lanche de menino e dá de comer uma multidão. Se isso é amor, o que eu fiz semana passada não é. Quando eu estava mostrando para o mundo que não tinha nada a ver com você, e você olhou para mim e falou: Pedro, o galo vai te lembrar que você está errado. O galo vai falar tentar 3 vezes. E o galo falou comigo. Mesmo assim, Pedro diz o quê? Pedro negou. Ali nós vemos que Pedro, ele aprendeu algo que nós precisamos aprender. Ali, Pedro, Jesus pergunta pela terceira vez para Pedro. E Pedro aprendeu ali algo que, na nossa vida, não há como você viver no mundo da forma que é, sem você esculpir uma máscara. Muitas vezes a gente abre a boca cheia para falar: olha, eu gosto de pessoas sinceras. Eu gosto de ser sincero. Num dia de quarta-feira, quando alguém falar para você assim: olha, abre o seu coração, fala o que está lá no íntimo do seu coração, a sua vontade, expressa a sua sinceridade no seu pedido. Muitas vezes somos hipócritas. Por quê? Porque nós esculpimos uma máscara. Muitas vezes alguém fala: tá bom de sal? A comida está salgada. Não, tá bom. Tá ótimo. E Pedro descobriu de uma forma muito poderosa. E muitas vezes Deus fala com a gente, Deus fala assim: olha, você me ama? Muitas vezes nós falamos para Deus: olha, nós não te amamos. Mas o sentimento que eu tenho, que é a máscara, eu te dou. Jesus pega aquela máscara, olha para ela e faz isso aqui, ó. E ele fala: eu não quero, eu quero você. Eu quero a sua pessoa. Porque muitas vezes esculpimos uma máscara pela vida inteira. Algo que é o nosso tesouro. Então nós sabemos que o único tesouro, o amor ágape, que pode transbordar o nosso ser, é só Ele que traz. É só Deus. Você pode falar, se expressar: eu amo. Mas se Deus não colocar no teu coração, você não ama. Porque tudo vem dele. Tudo vem dele.
para terminarmos, né, vamos cantar um hino, cantar um hino para nós. E eu falo que esse hino ele não é simplesmente um hino ou uma obra de arte, mas ele é pão. Ele é pão para que possamos comer. E ao final do hino, quero que os irmãos tomem a decisão no fundo do coração de vocês. Que vocês queiram abrir o coração de vocês para que esse amor que nós não somos capazes de expressar possa ser criado em nós. Como eu falei no começo, a gente vê rostos tão distintos, mas é a família de Deus. É a família de Deus. Nós somos uma família. E esse amor é só Deus que pode fazer isso. Porque nós não podemos fazer nada. Se você tome sua decisão ao terminar ali, se levante e fala no íntimo do seu coração: Senhor, eu quero esse amor que só você faz brotar em nossos corações, para que nós possamos ser conhecidos no mundo como um povo que ama, um povo que almeja a sua volta, e que esse amor possa mudar todo o seu povo.